Fala comigo, investidor cristão ou investidora cristã, né? Temos bastante também. Como já havia prometido, hoje nós vamos falar sobre a nossa reserva de emergência. Como montar, onde montar, quando montar e para que montar. Mas antes da gente entrar a fundo nesse assunto, eu vou te pedir mais uma vez para curtir o nosso vídeo, para se inscrever no nosso canal, para ativar aquele sininho para que quando houver novos vídeos você também receba. E quando você faz isso, você me ajuda a levar conhecimento sobre finanças para outras pessoas, tá bom? Meus queridos, nós vimos no último vídeo que eu fiz que pessoas bem-sucedidas, elas mantêm uma reserva de emergência. Inclusive nós usamos o exemplo de José. Então se você não sabe do que eu estou falando, vai lá no nosso canal e assiste o vídeo que nós falamos sobre isso. Então, o que é a reserva de emergência? Reserva de emergência é simplesmente um valor percentual, e no último vídeo a gente sugeriu um valor percentual de 10%, que você retira dos seus vencimentos, né, todos os meses e aplica em um lugar seguro e com boa liquidez. E o que é liquidez? Liquidez, meus queridos, é a velocidade que um investimento tem de se tornar dinheiro vivo. Talvez você diga para mim hoje o seguinte: ah, Rafael, mas eu tenho um terreno que eu comprei alguns anos atrás, eu tenho um carro, e aí se as coisas apertarem, eu vendo esse terreno e resolvo meus problemas. Só que a gente tem que pensar o seguinte: vender um terreno ou até mesmo vender um carro não é algo tão simples assim. E principalmente na hora da emergência. Quando você precisar desse dinheiro, ele tem que estar de forma rápida para que você o tenha em mãos. Por isso que a gente fala que a reserva de emergência precisa ter uma boa liquidez, ou seja, precisa ter uma velocidade para que esse investimento se torne em dinheiro vivo. E qual que é a recomendação que eu faço de valores, ou seja, o valor que você precisa acumular de reserva de emergência? A sugestão que eu dou, meu querido, é que você acumule referente a 3 vezes o valor dos seus gastos mensais. Por exemplo, se você tem um gasto mensal de R$2.000, você vai acumular de reserva de emergência o equivalente a R$6.000. Por quê? São 3 meses de reserva que a gente tem que ter. Então, se o teu gasto é de R$2.000 por mês, 3 vezes 2, você vai acumular de reserva de emergência no mínimo R$6.000. E agora a pergunta que não quer calar: onde que nós montamos essa reserva de emergência? Na gaveta de cueca? Não. Na caderneta de poupança? Não. Embaixo do colchão? Não. Nós vamos montar a nossa reserva de emergência comprando títulos do Tesouro Nacional, o tão conhecido, tão famoso, tão falado na televisão Tesouro Selic. A gente vai aprender tudo sobre ele. Resumidamente, Tesouro Selic Direto é um título de dívida emitida pelo governo. Ou seja, cada vez que você compra um título desse, você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal. E quando você resgata esse valor, você resgata a uns juros de 4,5%. E o governo pega esse dinheiro, investe em infraestrutura, educação, segurança, dívidas internas. Mas e aí, Rafael? Você deve estar perguntando. Eu já aprendi que tem que separar 10%, já aprendi que o valor acumulado tem que ser 3 vezes os meus gastos mensais, já aprendi que o Tesouro Selic é um excelente lugar para eu montar a minha reserva de emergência. Mas como que eu faço isso? Existem 2 formas da gente comprar títulos do Tesouro. A primeira é através dos bancos, seja físico ou seja uma conta digital. E a segunda, que é a que eu recomendo, é através de corretoras. E por que eu recomendo que você abra conta numa corretora para comprar os títulos do Tesouro? Porque depois que você montar a sua reserva de emergência, eu vou te ensinar a investir também em ações, fundos imobiliários, ETFs, LCI, LCA. Há uma infinidade de coisas que dá para a gente investir na Bolsa de Valores. E quando você faz isso através dos bancos, a taxa de corretagem é muito maior do que de uma corretora. Inclusive a corretora que eu uso, a corretagem é 0, tá? Eu uso a corretora Clear. Estou fazendo a propaganda aqui, porém não sou patrocinado por ela, mas é uma excelente corretora. Você baixa o aplicativo e você abre a conta lá e faz tudo isso digitalmente.
E aí vem a última pergunta, Rafael, quando eu começo? Já, agora, nesse exato momento, não perca tempo. Enquanto mais cedo você começar a tua reserva de emergência, enquanto mais cedo você abrir a conta numa corretora, começar a investir esse dinheiro, mais cedo você vai alcançar a sua liberdade financeira. Então não perca tempo. Eu sou Rafael Moreira e você está no Investidor Cristão. Até mais!